Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bem-vindos a Fátima, todos vós que aqui vos encontrais como peregrinos neste mês de maio. Saúdo-vos a todos e dirijo uma saudação particular à peregrinação que vem da cidade do Porto, do grupo Asas de Ramalde. Sois bem-vindos, apesar de as circunstâncias não permitir acolher-vos a vós e a todos dentro desta capelinha, porque o distanciamento social, as regras assim impõem. Vamos celebrar a Eucaristia, vamos celebrar a presença de Deus, de Jesus Cristo ressuscitado nas nossas vidas. E para melhor o fazermos, ouçamos o apelo que Fátima nos dirige, o apelo à conversão, reconheçamos-nos pecadores e invoquemos a misericórdia do nosso Deus. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor Pai Santo, que amais a inocência e a restituís aos que a perderam, dirigi para vós os corações dos vossos servos, para que vivam sempre na luz da vossa verdade, aqueles que libertastes das trevas do erro. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, alguns homens que desceram da Judeia começaram a ensinar aos irmãos de Antioquia: se não receberdes a circuncisão, segundo a lei de Moisés, não podereis salvar-vos. Isto provocou um conflito e uma discussão intensa que Paulo e Barnabé tiveram com eles. Então decidiram que Paulo e Barnabé e mais alguns discípulos subissem a Jerusalém para tratarem desta questão com os apóstolos e os anciãos. Despedidos afavelmente pela Igreja,
atravessaram a Fenícia e a Samaria, onde narravam a conversão dos gentios, causando grande contentamento a todos os irmãos. Ao chegarem a Jerusalém, foram recebidos pela Igreja, pelos apóstolos e pelos anciãos e contaram tudo o que Deus tinha feito por seu intermédio. Ergueram-se alguns homens do partido dos fariseus que tinham abraçado a fé para dizerem que era preciso circuncidar os gentios e impor-lhes a observância da lei de Moisés. Então, os apóstolos e os anciãos reuniram-se para examinar o assunto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos com alegria para a casa do
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eu sou a verdadeira vide e meu Pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que está em mim e não dá fruto, e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê ainda mais fruto. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos anunciei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, assim vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora como o ramo e secará. Esses ramos apanham-nos, lançam-nos ao fogo e eles ardem. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e ser-vos-á concedido. A glória de meu Pai é que deis muito fruto, então vos tornareis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, estáis muitos de pé e ao sol, uma pequena meditação apenas para sublinhar uma distinção importante que a Palavra de Deus nos consente ou nos convida a fazer hoje. Duas leituras, duas perspectivas. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, os cristãos, daqueles primeiros cristãos, os que vinham do judaísmo, queriam impor aos cristãos que vinham de outras culturas e de outras religiões e que se tinham convertido, queriam-lhes impor o cumprimento das prescrições da lei judaica. Cumprir a lei, praticar a circuncisão, elementos exteriores, sinais exteriores. Voltámos a página e encontramos-nos com Jesus neste maravilhoso discurso que ele faz e que o São João, o Evangelho de João, nos conta, em que ele diz: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. É outra coisa, é de facto outra religião. É o convite a vivermos uma relação de união de coração a Jesus. Viver unidos a Jesus. O que Jesus nos convida é para vivermos com Ele uma relação de coração a coração. E Ele diz, Ele permanece em nós. E nós sabemos isso pelo Espírito Santo que nos habita. É Jesus que permanece no coração de cada crente, no coração de cada cristão, de cada discípulo seu. É para isto que Jesus nos convida, para vivermos com Ele uma relação de coração a coração, de união tão grande como a união entre o ramo e a videira. Nestes tempos duros da história que estamos a viver, como é importante nós descobrirmos e cultivarmos esta relação interior com Jesus. Nestes tempos marcados por tanta solidão, passamos isolamentos, de uma maneira particular nestes tempos em que os mais idosos se viram confrontados e se veem ainda confrontados com tanto isolamento, tanta solidão, como é importante descobrirmos esta habitação interior de Jesus Cristo. Deus habita em cada um, convida cada um para uma relação de coração a coração, para uma relação de união. Eu repito, eu não quero mais repetir, porque a gente esquece. Uma relação de união, de comunhão de vida, tão íntima, tão intensa, tão real, como a do ramo com a videira. E Fátima é um convite a isso. Quando Fátima aconteceu, há mais de 100 anos já,
Foi para nos lembrar isso, nesse tempo em que a religião era muito feita de formalidades e de disciplinas e de prescrições. Fátima aconteceu para nos lembrar: ofereço-vos o meu coração, peço-vos o vosso coração. No coração da Mãe de Jesus, Fátima é o lugar da manifestação do Imaculado Coração de Maria. O que nos é dito por Deus é isto. Jesus diz-nos: no coração da minha Mãe, ofereço-vos o meu coração e peço-vos o vosso coração. Coração a coração, ligados, como o ramo à videira, que é o próprio Senhor. Confortados com esta certeza e decididos a cultivar esta relação íntima com Ele, vamos celebrar a Eucaristia. Irmãos, a novidade da Igreja é tão grande que os apóstolos só em concílio a compreenderam. Peçamos a graça de aprofundar o seu mistério, dizendo: ensinai-nos, Senhor, toda a verdade. Pelos fiéis mais voltados para o passado e por aqueles que pedem mais para o futuro, para que escutem os sucessores dos apóstolos, oremos. Ensinai-nos, Senhor, toda a verdade. Pelo povo hebreu que ainda aguarda o Messias e o cumprimento das promessas da Escritura, para que o Espírito de Cristo o ilumine, oremos. Ensinai-nos, Senhor, toda a verdade. Pelos pastores e fiéis das igrejas cristãs, para que amem a palavra anunciada por Jesus e peçam ao Pai que os lave das impurezas, oremos. Ensinai-nos, Senhor, toda a verdade. Por todos aqueles a quem Jesus chama seus irmãos, para que entendam que é da união íntima com Ele que nascem os frutos que o Pai deseja ver na sua vinha, oremos. Ensinai-nos, Senhor, toda a verdade. Pelos cristãos mais comprometidos da paróquia, para que trabalhem com entusiasmo e dedicação, sem imporem à força os seus critérios, oremos. Ensinai-nos, Senhor, toda a verdade. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge e por todos os nossos irmãos que no nosso país e pelo mundo fora sofrem as suas consequências, pelos doentes e os que deles cuidam e pelas famílias em dificuldades, para que a Mãe do Senhor os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos, oremos ao Senhor. Ensinai-nos, Senhor. Pai Celeste, cuidai desta vinha que plantastes, limpando-a como só vós sabeis fazê-lo, para que dê colheitas abundantes. Por Cristo nosso Senhor.
Oremos. Concedei, Senhor, que em todo o tempo possamos alegrar-nos com estes mistérios pascais, de modo que o ato sempre renovado da nossa redenção seja para nós causa de alegria eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Nosso Davi é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele nascem os filhos da luz para a vida eterna e se abrem para os fiéis as portas do reino dos céus. Porque a nossa morte foi redimida pela sua morte e na sua ressurreição ressurgiu a vida do género humano. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, céus e terra estão cheios da vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito aquele que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios.
Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Santa Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Jesus, o Filho de Deus, une-nos a si, como ramos à videira, unidos ao Filho de Deus, coração a coração, havemos no coração de nos descobrirmos nós mesmos filhos de Deus. E por isso, com toda a confiança, ousamos rezar como Ele nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
A deslocação para comungar. Todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. O corpo de Cristo.
Oremos. Ouvi, Senhor, as nossas preces e fazei que estes santos mistérios da nossa redenção nos auxiliem na vida presente e nos alcancem as alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tiverdes convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente estes vossos servos e fazei que, levando consigo os símbolos de fé e piedade sobre que invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caríssimos, levai desta vossa peregrinação a Fátima o apelo que Fátima dirige há mais de 100 anos já. O apelo a uma relação com Jesus de coração a coração, como os ramos da videira. É bom não estarmos sós, sabermos que estamos ligados a Jesus Cristo, e é bom cultivarmos essa relação para fazer frente aos momentos difíceis que estamos a atravessar. Nada é tão precioso como a certeza desta união íntima a Jesus Cristo, a experiência desta reunião íntima a Jesus Cristo. Uma boa peregrinação, e quando voltardes, ide em paz, porque o olhar da Mãe do Céu acompanha-vos por onde quer que vades. É um olhar de mãe que chega a qualquer lugar da terra onde haja um filho seu. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.